A poesia pode nascer de qualquer lugar, de uma lembrança, de uma conversa, de uma notícia de jornal ou de uma cena que insiste em ficar na memória. Os concursos de poesia também acabam revelando um pouco do tempo em que acontecem. Nesta 20ª edição do Prêmio Lila Ripoll, autoras de diferentes regiões do país escreveram sobre histórias distintas, mas acabaram se encontrando em temas muito presentes na sociedade brasileira. É sobre esse processo de transformar realidade em arte que a gente conversa hoje. Criado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o Prêmio Lila Ripoll chega à 20ª edição, consolidado como um dos principais concursos de poesia do país. Nesse ano, foram 605 inscrições e 1.275 poemas enviados por autores de diferentes estados e até do exterior. Depois da avaliação da comissão julgadora, 3 escritoras conquistaram os primeiros lugares da premiação. E estão aqui conosco a vencedora dessa edição, Caroline Cássia Duarte Pereira, autora de Ausência. Também a Patrícia da Cunha Langóis, segundo lugar com Farol do Aqui e Agora. E participando de forma virtual, Elvira Glória Drummond Miranda, terceira colocada com o poema A Bala. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Espero que eu tenha dito o nome de todas vocês de forma correta. Sejam muito bem-vindas ao Pode Vir Contar. Muito obrigada pelo convite. E para ficar mais íntimo, podem me chamar de Carol também. Tá bom. Então, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Obrigada. Elvira? Agradeço demais, inclusive, o esforço de vocês de me trazerem online para participar, né? Estou aqui muito honrada e feliz. Com certeza. A Elvira, pessoal, ela é de Fortaleza, certo? Isso, Fortaleza. Temos Terra da Luz. Temos aqui, então, uma representante do Nordeste, a Carol do Mato Grosso do Sul e a Patrícia representando aqui o Rio Grande do Sul. Bom, acho que a gente pode começar essa conversa com uma pergunta simples, mas eu imagino que a resposta não deva ser assim tão simples, né, Martina? Sim. Que é saber como é que vocês conheceram a poesia, como é que é a história de vocês com essa forma, com essa linguagem. Bom, embora hoje eu more em Mato Grosso do Sul, eu sou do interior de Minas Gerais. E eu sou do interiorzinho mesmo, assim, 7.000 habitantes, e morava na zona rural do município. Então, eu sempre gostei muito de ler, porque eu via na leitura uma forma de sair da realidade que eu vivia. Então, eu comecei a ler muito cedo. E quando a gente lê muito, a gente acaba tendo um pouco mais de habilidade na hora de escrever. Então, aí eu comecei a escrever meus primeiros poemas com 7, 8 anos. Me inscrevi em alguns concursos da escola e daí eu não parei mais. Mas Legal. sempre poesia? Sempre poesia. Eu comecei num romance tem pouco tempo, assim, uns 4 anos, mas sempre poesia. Meu primeiro livro também poesia. E Martina, a Carol, ela é colega de profissão, ela é jornalista Ai, tu também. viu só? Sim. Estar do lado de cá é mais difícil. É o que dizem. E tu, Patrícia? Bem, eu trabalho com literatura infantil, então eu primeiro comecei a escrever contos, né, para a infância e trabalho também com ilustração. Então, na verdade, a minha formação é em artes visuais, então primeiro comecei ilustrando os livros, né, de outros escritores. Inclusive, eu ilustrei já livros de poesia do Dilan Camargo e do Marion Cruz. Então, assim, eu já venho ilustrando o trabalho de outros. E aí, depois eu comecei, então, na minha trajetória, a escrever os livros, né, e ilustrar os meus próprios livros. E comecei, então, também a escrever poesia também, além dos contos, né? Sempre trabalho com literatura infantil e eu tenho esse que é o primeiro livro de poesia que eu fiz, que chama-se Passarinhar, Passa Passará, que ave será, que é um ABC de aves brasileiras. Então, as fotografias, tem fotografias, né, das aves. Então, tem a letra, né? Então, aqui no caso, o P.
E aí a criança tem que adivinhar qual é a ave, né? E atrás, então, tem um poema que é inspirado em parlendas. Então, esse aqui bem pequenininho, né, que eu vou ler para vocês, é Pica-Pau. Poti, poti, cara de mal, tem aquele pica-pau. O pote de vidro na cozinha é chocolate para a madrinha. Poti, poti, cara de mal, tem aquele pica-pau. Bico no pote, cachorro-late, é o fim do chocolate. Então, tá aí Que legal. a parlenda da borboletinha, né? Então, eu tenho trabalhado mais nessa linha de poemas para a infância. Legal que a Patrícia, ela já faz o poema, já faz a ilustração, Pois é, já bastante trabalho, já né? faz tudo. E agora vamos escutar a Elvira. Bom, eu tive um pai que me contava histórias, poesias e cantava todas as noites. E apesar de meu pai ter falecido cedo, eu perdi meu pai quando tinha 10 anos, esses 10 anos me formaram, me moldaram para a vida inteira. Porque eu justamente abracei como profissão a música e a literatura. E assim como Lila de Paul é uma coincidência, eu sou pianista e escritora. Que legal. Tu vê como a arte, ela permeia de outras formas, né? Ela não fica restrita só na poesia. A gente vê a Elvira pianista, a gente vê também como ilustradora, tu como comunicadora, como jornalista, a gente vê como a arte, ela nos atravessa de diferentes formas, né? E elas nos ajudam a impactar o nosso trabalho também, né? Porque a gente acaba tendo visões e relações diferentes com a arte quando a gente tem essas outras vivências múltiplas. Eu não sei se vocês enxergam dessa forma, assim, a forma como vocês trabalham a poesia sendo atravessada por essas outras formas de arte, enfim. Não sei se vocês sentem isso também. Sim, da mesma forma, né? Acho que a gente pode ter múltiplas habilidades e aí, a partir daí, focar para o trabalho da gente, né? Então, no caso, o meu já está dentro do livro, né? Da literatura infantil, tanto a ilustração e o texto, né? E também faço o projeto gráfico, né? No caso desse livro aqui, a concepção do projeto de ser um livro brincante também foi o que fiz, assim. Então, Imagina. aí eu penso o livro como um todo, né? Sim. E a gente percebe pelos poemas que vocês vão recitar. Na verdade, eu acho que elas já podem recitar agora para a gente poder discutir e o pessoal de casa também entender de onde que a gente tá falando, de onde né? é que vão vir essas perguntas. Então, quem aí se habilita de começar? Pode ser a Carol, que ficou em primeiro lugar, e depois a Patrícia, depois a Elvira, combinado? Perfeito. Combinado. Isso. Bom, o poema se chama Ausência. Certo, fala bem pertinho do microfone, aproxima Pode aí. deixar. Era noite nublada de maio. Encontraram-me com o céu da boca estrelado. Pálida feito páginas. Gélida como a profundeza do oceano. Peço súbitas desculpas por ocupar o meu espaço. Pela voz alta, saia curta ou cansaço. Desaprendi a voltar para casa olhando para os lados. Culpe minha desatenção, mas culpe-me. Descosturei da memória o peso da exaustão. Ninguém percebeu o rasgo. Agora sou o que já era. Medo, silêncio e ausência. Os gritos já não me assombram. Aqui não estou sozinha. O jornal amanhece cheio de mulheres sem volta. Maria, Ana, Joana e todas as outras. Perdem o nome, tiram-nos tudo. No fim, cabemos inteira numa manchete de 3 linhas. Ai, que forte, né? Forte. Muito Lindo. Bonito. Parabéns. Obrigada. Lindo. Vamos com a Patrícia, então. Farol do aqui e agora. A vida é como um barco desenhado sobre o mar. As velas são de sonho e desejo de chegar. No barco moram a mãe, os filhos e o pai a remar. O pai confunde vento com dor e cria tempestade dentro do próprio amor. Bate o remo com força na água e levanta ondas que atingem o chão. Já não há espaço para o abraço, só para o susto e o balanço e o medo na embarcação. O barco quase afunda quando o grito do pai vira trovão. Não há barco que resista se o mar revolto nasce dentro da mão. A mãe vê, lá no horizonte, o farol do aqui e agora brilhar. Neste porto tem regra. Grito não pode entrar. Quem faz ondas machucando deve primeiro aprender a remar devagar. E assim é feita a combinação,
como medida protetiva. O barco do pai fica em alto mar, para ele aprender que força não é onda, pois onda brava não pode no lar entrar. No porto calmo, mãe e filhos constroem uma casa que não treme ao dormir. Ali, o vento é só vento, não é dor, não é grito, nem trovão. E quem procura claridade no farol, encontra um novo jeito de recomeçar. Lindo também. Lindo também. Muito Parabéns. bonito. Obrigada. Lindo. Bom, minha vez, né? Sim. Isso. A bala. Isso. A bala. Maria desce o morro e, na quitanda, faz compra para os filhos, mel e bala. Quem sabe adoça a vida sem ciranda. Diante da amargura, a voz se cala. Maria escuta tiros. Quem comanda mais uma operação que fere e abala? Parece que atiraram da varanda. Tata uma loca em frente, junto à vala. Sem tempo de entender, levanta a mão. Levanta ao peito a bala doce, em vão. A da pistola aloja-se em Maria. Apenas uma bala mais perdida. Também perdida está mais uma vida. No asfalto quente jaz, sem cor e frio. Obrigada, Elvira. Muito forte. Os Parabéns. 3 poemas, né, Muito Martina? forte os três. E a gente vê que eles partem, são histórias diferentes, né? Mas a gente vê que elas dialogam com uma questão muito presente na sociedade hoje em dia, né? Sem precisar necessariamente falar sobre ela, a gente, lendo a poesia, a gente sente como ela nos atravessa. E eu queria que vocês nos explicassem como que a inspiração vem para vocês. Se tem algum, se vocês leem alguma coisa e bate, vocês escolhem escrever sobre isso. Se vocês escolhem a inspiração ou a inspiração que escolhe vocês. Pode começar, Carol, por favor. Bom, quando eu li o poema, eu não conhecia o trabalho da Lila e eu vi que tinha que retratar, assim, abordar alguma causa de gênero. E aí a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre ela, a história dela, o que ela escrevia. E dentre tudo que eu li, uma coisa me chamou a atenção. Uma frase falava que ela usava a realidade como uma forma de luta e para descrever o que acontecia, né? Dar forma àquilo que precisava ser dito. E aí eu lembrei de quando eu tive uma passagem por um jornal na minha cidade e trabalhei na editoria de polícia. E eram muitos casos de feminicídio no meu estado. É um estado que mata-se muitas mulheres. E eu me lembro de como era estranho pegar a vida, a história daquelas mulheres que tinham filhos, tinham pais, tinham uma vida pela frente e acabar resumindo tudo aquilo em 2 ou 3 linhas. Então, isso sempre me causou essa estranheza. Então, eu peguei o que eu sentia, juntei com uma fase que eu estava passando, porque nada melhor que uma tristeza para escrever um poema. Peguei uma fase de luto e acabei juntando um pouco dessa tristeza com a revolta de ter que escrever essas mulheres em poucas linhas e saiu esse poema. Deixa eu só te perguntar uma coisa, Carol. Claro. No início do programa até abri aqui essa nossa conversa falando que a inspiração pode nascer de uma notícia no jornal. Mas o que tu acha, assim, que uma reportagem não consegue comunicar que uma poesia consiga? Eu acho que não o que a pessoa era ou que ela deixou de ser no momento que ela deixou de existir, mas o que ela significava para as pessoas, porque ela não era só ex-mulher do fulano que a matou, ou a mulher morta naquela rua. Ela era a filha de uma pessoa, ela tinha sonhos, tinha medos, tinha desejos, e a partir do momento que isso deixa de existir, os jornais acabam, até pela falta de espaço para escrever, ou seguir aquela linha editorial que todo jornal segue, acaba deixando de lado a história dessa mulher. Então, assim, essa questão de resumi-la em poucas linhas de uma manchete, sendo que ela não era só aquelas linhas. E outra coisa, ela não era o acontecimento que tirou sua vida. Muito bem dito. Agora, Patrícia. Então,
eu me inspirei para escrever esse poema a partir de uma palestra que eu assisti. Eu sou professora, então eu tive uma palestra no início do ano com uma pessoa, né, que foi lá e falou sobre feminicídio. Foi uma palestra antes de começar o ano letivo também, para a gente poder trabalhar a questão do feminicídio. E lá, então, eu recebi, no meio da palestra, essa palestrante perguntou assim: como que uma mãe diz para um filho que tem uma medida protetiva, que o pai está com uma medida protetiva? Como que se diz isso para uma criança, né? Uhum. E como que a mãe, né, que denuncia o pai, porque para ela é difícil ela denunciar o pai do seu filho, né? Denunciar, apesar de tudo que ela está vivendo, né, que ela precisa denunciar, como que ela faz isso? E como que ela conta para o filho que ela que denunciou e está com uma medida protetiva. E aí eu fui para casa com essa pergunta, assim, porque não foi uma pergunta assim no meio da palestra. Cutucou em ti, assim. Aí eu fiquei pensando, porque como eu trabalho com literatura infantil, eu fiquei pensando como que contaria, né? Uhum. Então aí eu escrevi esse poema, pensando nisso, assim, né? Não, como seria, né? Para a criança poder entender a situação, não coloca a criança contra o pai, né? Mas ela vai entender que o pai precisa, naquele momento, estar afastado, né? Aqui no caso eu botei pai, mas poderia ser padrasto, poderia ser, né, qualquer outra coisa. Que estaria afastado, né? Por que esse afastamento? Porque muitas mães acabam dizendo, olha, o teu pai está viajando, o teu pai está não sei onde, e não conta para a criança. E a criança está vendo tudo que está acontecendo com a mãe dentro de casa, né? Então, assim, é uma maneira honesta da criança saber, né, que o pai está afastado. E por quê? Porque ele já viu tudo aquilo que está acontecendo. Honesta, mas ao mesmo tempo não é cruel com a criança também, né? É ter uma empatia com essa criança. Porque ela, né, ela tá vendo a verdade, ela presencia as coisas que acontecem dentro de casa, ela não tá ali à toa. Alheia. Então ela... E a criança Pode entende ter muito entendido. mais do que a gente. Às vezes a gente subestima as crianças, né? Que elas não entendem o mundo ao seu redor. E tu estava comentando com a gente que o poema, na realidade, era maior, né? É maior. O que eu... Claro, aqui eu trabalhei um pouco o poema para reduzir um pouco, porque tinha um limite, né, de texto, né? Então, eu reduzi. E agora vamos escutar a Elvira compartilhando um pouco da trajetória do poema Bala. Isso. Então, eu penso que a arte existe para encantar, para emocionar. Essa é a grande função da arte. Seja ela qual o viés que você tome. Arte literária, arte musical, arte pictórica, ou seja, a arte, de um modo geral, ela tem a clara função de emocionar, de tocar as pessoas. De modo que, sabendo da nossa realidade, né, que nem sempre o poeta escreve sobre o eu lírico. Nem sempre eu escrevo sobre as minhas sensações, sobre as coisas que eu faço, sobre as coisas que eu penso. E a realidade em volta, ela também me toca profundamente. Essa realidade do morro não é a minha, mas é a de muitas mulheres. Então, é como se o meu compromisso enquanto poetisa fosse também captar essa realidade, dando a ela um toque poético, um toque sensível, que possa, de fato, emocionar as pessoas. Porque é como se fosse um jornalismo poético, através de um poema que retrate realidades duras do nosso cotidiano. Talvez a gente toque mais profundamente as pessoas e façam as pessoas refletir, né? Essa é a ideia. Certeza. Pode falar, Vicky. A gente estava conversando aqui sobre o tempo que cada poema levou para ser escrito. Mas, sem compartilhar a resposta, eu queria também entender para vocês, queria entender de vocês
se vocês costumam, às vezes, escrever um poema e ele levar, tipo, meses para ficar pronto, porque vocês precisam, sabe, elaborar, ou se normalmente o poema, ele já, sabe, só sai, porque é algo que já tá, assim, dentro de vocês. Como é que é esse processo de escrita? E também, né, compartilhem com o pessoal quanto tempo levou para ficar pronto o poema que vocês ganharam no Prêmio Lila Ripoll. Bom, eu acho que é um pouco dos dois, assim. Tem o poema que sai, que eu acho que ele já tá pronto e ele só nasce, mas tem também, principalmente quando vai ser escrito em formato de um livro ou uma coisa mais trabalhada, a gente sempre vai ler e reler até que ele passe a mensagem necessária, sabe? Então, tem um pouquinho dos dois. No meu caso, eu escrevi 3 dias antes de fechar as inscrições do concurso. Mas, como eu disse, estava passando por um período de tristeza. Uhum. E eu prefiro escrever um pouquinho melhor quando eu tô triste. Uhum. Então, já era algo que eu queria dizer, já estava guardado. Só foi o momento certo de colocar aquilo em palavras. Só, né? Muitos compositores esperam ficarem tristes e nascem ótimas músicas. É muito real. E tu, Patrícia? Bem, como eu trabalho com a escrita, né, eu tenho um horário de trabalho como escritora, né, então eu vou escrevendo e vou, né, escolhendo as palavras, vou substituindo, vou organizando, vou pensando como é que eu vou fazer, né, então, por exemplo, esse poema, eu fiquei 2 dias com a pergunta na cabeça, pensando como que eu poderia fazer, sem escrever, né? Só pensando como que contaria, como seria essa resposta, né, para essa pergunta. Depois aí eu sentei, comecei a escrever, né? Aí me veio a ideia de fazer a ideia do farol, como a Maria da Penha, né? Como a Lei Maria da Penha. E aí, a partir daí, eu desenvolvi o texto e fui elaborando, né, as melhores palavras, né, como fui trabalhando o texto. Para mim, não vem assim uma coisa, já está pronto, e aí veio, e aí ou porque eu estou triste, ou porque eu estou feliz. Não, é um trabalho que eu vou tentando, né, achar a melhor solução, né, para transmitir aquilo que eu gostaria, a ideia central que eu gostaria. Né? Não me vejo assim, como uma poetisa, sabe? Eu me vejo mais como uma escritora que escreve contos e também escreve poesia. Então, eu acho que vai muito assim da ideia que eu escrevo para a infância. Né? Então, que legal ver essas... A minha ideia é escrever para a infância, né? Legal ver essas diferenças, né? No processo, né? No processo, essas diferenças artísticas, criativas. E tu, Elvira, tu compartilha com a opinião de alguma delas ou tem uma terceira via? Olha, eu acho que eu tenho uma terceira via. Eu escrevo todos os dias, porque a literatura também é minha profissão. Então, difícil é o dia em que eu não escrevo alguma coisa. Em geral, um soneto, eu escrevo, eu sento e escrevo. Pelo menos no espaço de um dia eu termino. Às vezes, eu começo a escrever, preciso parar para atender outras solicitações do dia a dia, mas eu retorno e termino sempre no mesmo dia. Até porque você tem um fio da meada que precisa ser concluído. O que acontece, às vezes, eu costumo brincar, dizer que do mesmo jeito que tem a pílula do dia seguinte, tem a leitura do dia seguinte, né? Eu gosto sempre de reler. No dia seguinte, às vezes 2, 3 depois, eu faço uma releitura. Às vezes eu mudo algumas coisas. No caso do soneto, que é um gênero que muito me agrada, eu confesso que, na maioria das vezes, eu escrevo de trás para frente. Vou tentar explicar melhor. Uma coisa que eu penso que causa um impacto interessante é o que a gente chama de antítese, que é exatamente assim que eu termino. No asfalto quente, jaz sem cor e fria. Veja que eu usei a antítese quente e fria.
Então, a ideia veio de uma notícia de jornal, né, das várias que a gente lê, e que fala sobre essa coisa meio que desumana, os carros passando, e o corpo está ali estendido no asfalto quente, e pela pessoa estar, o fato de estar morta, está fria. Essa antítese ficou no meu pensamento. E eu comecei a escrever o soneto de trás para frente. Eu sabia que era assim que eu queria terminar. Depois eu fiz a costura, né? Para chegar no começo. Mais ou menos isso. É um trabalho quase que artesanal, um quebra-cabeça, assim, vai montando. E eu queria que vocês... Pode falar. É mais ou menos isso. A gente chama Eu a acho arquitetura que... do texto, né? A arquitetura do texto. E vocês sentem que... Vocês sentem dentro de vocês quando um poema tá pronto, assim, depois de tudo isso? Não, tá pronto, concluí, vou pro mundo? Ou vocês sentem que ele continua reverberando dentro de vocês mesmo depois de concluir? Que ele vai criando outras formas, assim, outros olhares mesmo depois que vocês pararam de escrever? Vocês têm essa sensação, assim? Olha, tem essa questão de reler, de colocar na estrutura, mas chega um momento que você sente, sim, que ele está pronto e que você chegou no que você queria dizer, sabe? Tem esse momento. Aí a gente põe um ponto final. Terminou ali. Tá, e vocês Isso. mostram para alguém os poemas? Ai, dá uma olhada aqui, me diz se tá bom. Ou vocês preferem guardar até ter a certeza de que não tá pronto e é isso, tô seguro do meu trabalho? Sem empolgação, pelo menos eu não termino sem empolgação. Eu chego e pergunto, olha aqui, o que achou? Né? Aí eu tenho uma resposta sincera. Né? Então, eu tenho 2 leitores em casa, né, que apreciam e que fazem a sua crítica literária do meu trabalho. Eu sou um pouquinho parecida com a Patrícia. Eu mostro pro meu marido, mas, diferente da euforia dela, eu deixo com ele e corro para outro cômodo para não estar perto para ver as reações, né, do que ele tá achando. Se esconde, E volto assim. daqui a pouco para saber o que ele achou. Ai, eu já quero olhar toda a reação, já quero Ai, ver. Aí eu também. Eu já sou Patrícia. Eu fui junto com a Carol. E a senhora, Elvira? Bom, eu tô sentindo que os maridos são grandes parceiros, claro, né? Sim. Com certeza. Olha, eu vivo só com meu marido, tenho 2 filhos que moram fora. E normalmente aqui, na hora do lanche noturno, é a hora da poesia. Então a gente toma nosso cafezinho regado à poesia. E meu marido, muito embora não seja da área literária, mas ele tem uma percepção muito aguçada e me dá sugestões excelentes. É impressionante como ele vai assim em cima daquilo que é interessante. Ele não sabe a denominação técnica da figura de linguagem que eu usei, mas ele aponta e diz que trecho bonito. Isso está bem. Então, é o meu grande parceiro, né, nessa mostra dos poemas. Meus filhos moram fora, de vez em quando. Eu também mando para que eles leiam, me deem um feedback. E eu tenho um grupo de amigos literatos e a gente costuma trocar figurinhas, né? Um lê o poema do outro, opina. Eu acho isso tudo muito saudável e todo mundo sai ganhando com isso. Que máximo. A gente vê que temos os maridos aqui em comum, né, como primeiros leitores, mas agora eu quero saber se tem algo diferente entre vocês, se vocês têm curiosidades, assim, tipo, eu só escrevo em silêncio, eu só escrevo com música, que se tem algo curioso que permeia e ajuda vocês a escrever a poesia. Ai, só escrevo em determinado horário. Bom, a Patrícia, a gente sabe que ela não escreve de madrugada. Eu escrevo de madrugada. Meu melhor horário. É silêncio profundo, todo mundo dormindo, luzes apagadas, só eu. Prefiro. Eu trabalho
à tarde, todas as tardes e um pouco à noite. E aí escrevo nesse tempo. Tem algum hábito ou, assim, uma curiosidade desse processo de escrita, assim? Eu gosto de escrever à mão. Eu gosto de escrever à mão, eu escrevo à mão, eu risco, eu escrevo de novo. Eu escrevo à mão e aí, quando eu vou modificar alguma coisa, eu risco e aí ponho ali a palavrinha que eu quero substituir em cima. Depois passo a limpo de novo, à mão. Aí depois eu leio e aí só depois que eu acho que está pronto, aí eu digito. É para guardar ali. E eu tenho um caderno que toda vez que eu tenho um texto pronto, eu passo a limpo nele, porque eu quero ter todos os meus textos escritos à mão dentro desse caderno. Legal. legal. Um arquivo. É um caderno bem bonito. Como eu sou da área, assim, eu escrevo o dia todo. Escrevo desde a parte jornalística, eu escrevo também livros corporativos para empresas. Então, eu passo o dia inteiro escrevendo. Então, eu tenho um momento que eu tenho que mostrar para o meu cérebro que eu não vou mais escrever como, assim, no dia a dia ali, comercial. Como CLT, Isso, né? que eu tenho que mudar a chave. Então, tem uma coisa que eu gosto de fazer, que é procurar imagens, ilustrações que estejam, assim, condizentes com o que eu vou escrever. E aí eu fico observando aquelas imagens, analisando, tentando ter uma inspiração de acordo com as imagens. Legal. E a Elvira, será que tem algum ritual, algum hábito curioso? Olha, não, na verdade, eu escrevo a qualquer hora do dia. Se tiver ali com um tempinho folgado, de repente me vem uma ideia, mesmo quando eu não posso desenvolver aquela ideia naquele momento, é um momento curto, eu faço algum rascunho, né? E às vezes escrevendo também, porque dependendo do local que eu esteja, se vem uma ideia, eu rascunho no papel para desenvolver depois. Então, o processo de escrita pode ser a qualquer momento, mas eu tenho preferência também pela madrugada, porque eu durmo muito pouco, eu durmo uma média de 4, 5 horas por dia, e eu fico muito acordada à madrugada. A madrugada é meu tempo de fazer uma reflexão, de ver se tem tendências para resolver no dia seguinte, e, sobretudo, de escrever. Meu horário de preferência é, assim como a Carol, madrugada. Mas posso escrever a qualquer momento. Ai, que legal. E eu lembrei também de uma outra coisa assim também, né? Fora isso, por exemplo, eu trabalhei na Secretaria de Estado da Cultura quando eu fui diretora do Instituto Estadual do Livro. Então, eu tive que ir até a secretaria no CAF. Antigamente, a secretaria era no 20º andar. E aí, eu peguei o elevador e fui subindo. Conforme eu fui subindo, foram entrando pessoas e saindo pessoas de dentro do elevador até chegar ao 20º andar. E aí eu fiquei olhando aquelas pessoas entrando e saindo, comecei a achar elas parecidas, algumas com alguns personagens dos contos de fada, sabe? Comecei a imaginar toda uma história delas subindo e descendo. Quando eu cheguei no 20º andar, eu estava com uma história pronta, que é o livro Sobe ou Desce, que é uma aventura numérica que se passa dentro do elevador. Então, eu fui escrevendo uma história que o livro foi projetado para cima, para que dê a sensação de que tu está subindo ou está descendo. Então, a imagem está em cima e o texto está embaixo, né? Então, por exemplo, no primeiro andar entra um gato de botas, né? Primo do Marquês, primo do gato xadrez. Tá. No segundo andar, sai o gato de botas, entram 2 bruxas amaldiçoadas, né? Tá. E aí, tem toda uma brincadeira. Sobe, desce, aperta o botão, o elevador obedece. Aí vem o 3º andar, entram 3 porquinhos construtores, né? Pelo ar, sente fortes odores. Então, vai entrando e saindo, e eu fui fazendo toda a história. Quando eu cheguei no 20º andar, como eu já estava com a história na cabeça, eu peguei um bloquinho, sentei enquanto eu estava esperando a minha reunião e escrevi toda a história. Então, assim, às vezes as histórias estão em qualquer lugar. Basta a gente, né, pensar como que vai contar essa história. Então, não quer dizer, assim, necessariamente que tenha, né, uma coisa... Um momento exato, né? Às vezes só surge. Surge, assim, tu conseguir olhar algumas cenas do cotidiano e aí tu
tu escreve, né? Sim. E a gente também percebe que muitos artistas, eles são inspirados, recebem as suas obras em sonhos, de tipo acordar e ter sonhado com uma música, com uma letra, com um poema, enfim. É legal ver assim como a inspiração pode surgir de diferentes lugares, né? Sim. Agora a gente vai falar um pouco sobre a razão de estarmos com essas 3 mulheres aqui no Pode Vir Contar. As autoras foram homenageadas pela Assembleia Legislativa em uma cerimônia realizada no Memorial do Legislativo no dia 12 de agosto. O prêmio Lila Ripoll leva o nome da poeta gaúcha Lila Ripoll e há 20 edições incentiva a produção poética e revela novos talentos da literatura brasileira. E nós vamos conferir um trechinho desse momento agora. Apenas uma bala a mais. Perdida. Também perdida está mais uma vida. No asfalto quente, jaz, sem cor e fria. A Elvira, vencedora da 3ª colocação do concurso, não pôde estar conosco presencialmente, mas ela enviou uma mensagem. Preciso dizer da minha extrema admiração e identificação com a poetisa Lila Ripoll, uma vez que também abracei as áreas de música e literatura. Sou pianista e poetisa, assim como a nossa poetisa maior. Ali o vento é só vento, não é dor, não é grito, nem trovão. Quem procura a claridade no farol, encontra um novo jeito de recomeçar. O mar, quando quebra na areia, é bonito. Receber o prêmio Lila Ripoll pelo poema O Farol do Aqui e Agora é uma honra e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade. Lila Ripoll fez da poesia uma voz de resistência, de justiça e defesa da dignidade humana. Receber um prêmio que leva o seu nome é reconhecer a força da palavra quando ela se coloca diante da realidade e não se cala. Tiram-nos tudo. No fim, cabemos inteiras numa manchete de 3 linhas. Quando a realidade se torna nossa referência, a poesia ganha mais vida. E hoje estar aqui recebendo esse prêmio que leva o nome da Lila Ripoll, uma mulher que fez da poesia também um espaço de luta, é uma honra enorme. Então, como vocês se sentem com esse reconhecimento aqui do Parlamento Gaúcho? Inclusive, temos 2 vencedoras que não são do estado do Rio Grande do Sul. Já a Patrícia tá em casa, está tendo um reconhecimento do próprio estado. Se vocês puderem compartilhar como é que foi receber essa notícia de que o poema de vocês, a arte de vocês foi reconhecida numa premiação. Além do mais, uma premiação da Lila Ripoll, que é uma dos maiores nomes aqui do Rio Grande do Sul, que tem também que teve uma trajetória muito ligada com os direitos das mulheres, os direitos sociais. Então, o que isso significa para vocês? Para mim é uma honra muito grande ter recebido esse prêmio, porque leva o nome da Lila Ripoll, né? Então, eu conheço bem
o trabalho da Lila Ripoll. Ela foi uma mulher à frente do seu tempo e a política dela, os poemas dela são poemas sociais, né? E envolve toda uma questão política em cima, né? De direitos humanos. E então, assim, para mim é uma honra muito grande receber a medalha Lila Ripoll, né? E também eu já tive oportunidade, como eu sou aqui de Porto Alegre, de estar presente em outras edições, né, como diretora do Instituto Estadual do Livro. Inclusive, em 2 cerimônias eu participei entregando a medalha e nunca imaginei, né, que um Ia dia estar do outro lado. ia ganhar. Então, eu tô muito feliz também, porque esse é um prêmio que vai... a gente envia o poema, mas não vai o nome da gente, né, no poema, né, vai separado. Então, as pessoas, né, que são júri não sabem quem é, né? É uma surpresa para elas também no momento da revelação, que eu acho isso muito importante nos prêmios, né? E tô muito feliz, fiquei muito feliz, a cerimônia foi lindíssima. Teve a Débora Finocchiaro, a Andréa Cavalheiro, que eu conheço desde criança, e a Débora Finocchiaro, que é minha confrade na Academia Feminina de Letras, né? Então, e a Lila Ripoll também é da Academia Feminina de Letras, né? Atualmente, a Lilian Rocha, ela é a que está ocupando a cadeira da Lila, e também é uma mulher à frente do seu tempo e faz uma poesia bastante política, assim, né? Parabéns, Isso aí, Patrícia. muito feliz. Sim, como a Patrícia disse, foi uma cerimônia linda mesmo. E eu tô muito feliz de ter conhecido Porto Alegre, não tinha vindo para cá ainda. Muito frio, achei frio. Pois é, tu veio numa semana que começou a chover de novo e esfriou muito, porque não tava tão frio, né? Mas, assim, fiquei muito feliz porque eu já ganhei outros prêmios, mas esse foi meu primeiro lugar. E aí, Olha. vim de uma história tão bonita como a da Lila, tem uma importância ainda maior. E eu não conhecia muito do trabalho dela, e a primeira coisa que eu fiz ontem, quando eu cheguei, foi ir num sebo ali do lado do hotel e comprar uma coletânea. Então, assim, vou ler todos os poemas dela. E eu fiquei muito feliz de ter ganhado. Legal. E Elvira não pôde comparecer aqui, mas Elvira, foram mais de 1000 poemas inscritos e a Bala ganhou nesta edição. Quando a senhora soube do resultado, qual foi a reação? Então, extremamente feliz, não é? Porque eu sei da importância desse prêmio e principalmente desse lado social, que eu acho muito bonito. Nem todos os prêmios literários têm esse foco. Eu acho muito interessante a ideia de um concurso que trabalhe com poemas com foco social, que sempre foi o foco da escrita da Lila Ripoll, né? Aliás, por quem eu tenho grande, imensa admiração e também identificação. Então, assim, a cerimônia foi belíssima, eu fiquei extremamente feliz, encantada. E, assim, apesar de não ter conseguido viajar, porque esse período é um período difícil, particularmente aqui, nós temos pessoas da família que não estão bem de saúde, que precisam da nossa assistência. Por isso não pude ir. Mas eu conheço Porto Alegre. Eu já estive várias vezes dando curso de música, Caxias do Sul, Porto Alegre mesmo, né? Enfim, eu conheço a cidade, que é linda. E aí, assim, lamento muito realmente não ter conseguido ir, estar presente no momento da cerimônia. Mas a notícia foi uma das melhores do ano para mim. Ai, que bom que o prêmio teve esse impacto para a senhora. E que bom que a senhora pelo menos está aqui conversando com a gente, não pode verdade. vir contar. As belezas da tecnologia, né? Às vezes ela nos afasta, mas o poder de nos unir, né? Esse é um bom gancho pra gente conversar aqui, né, Martina? E eu quero saber exatamente de vocês, assim. A Patrícia estava contando que gosta de escrever à mão.
Vocês sentem que a tecnologia impacta o trabalho de vocês? Escrever no bloco de notas, se tira a concentração de vocês, se faz com que vocês percam um pouco o fio da meada? Como é que vocês sentem impacto também na vida dos leitores, assim? Como que vocês enxergam isso? Eu acredito que tenha os dois lados. Tem um lado bom de hoje a gente conseguir divulgar mais o nosso trabalho, de fazer o trabalho chegar em muito mais pessoas. Esse é um lado positivo demais. Mas, olhando pra gente, assim, tem que ter um limite, assim, de consumo por dia. Porque, por exemplo, se eu vou escrever de madrugada, eu poderia estar mexendo no Instagram, que é bem interessante, mas eu tenho que colocar a escrita em primeiro lugar. Então, saber dividir esse momento, usar de uma forma eficiente. E aí entra, hoje, acredito que dentro da literatura a gente tem uma discussão maior, que é o uso de IA na produção de textos, que a gente tem visto muitos autores, entre aspas, né? Usando inteligência artificial na produção de textos. Então, eu acho que quando a gente passa do limite aceitável, fica uma conversa mais complicada. Então, assim, acho que é saber utilizar até o ponto necessário, mas, gente, não usar IA para escrever nossos textos, né? Eu tenho visto muitos livros, tipo, sendo vendidos em sites, enfim, todos 100% escritos por IA. Isso me apavora um pouco, né? Ah, tu diz o livro ou tu diz... Livros inteiros de ficção, assim, sendo escritos por IA. Ai, que medo. Tá surgindo um movimento que os jovens, principalmente, não estão consumindo livros que tenham qualquer resquício de IA, seja na capa, no texto, em qualquer elemento do livro. E eu acho que isso é muito importante. Mas toda assim, uma cadeia, né? Também as redes sociais, elas permitem que mais pessoas consigam acessar poesias e se interessar. E querendo ou não, ainda existem prêmios como o Lila Ripoll, que recebem milhares de poesias. Então, o que isso significa? Esse é o lado bom, né? O lado positivo, o alcance que a gente consegue ter com as redes sociais hoje. Possivelmente, há alguns anos atrás, que a gente não tinha esse alcance na internet, eu, em Mato Grosso do Sul, não teria acesso, não saberia do prêmio. Então, esse é o lado positivo mesmo. A gente consegue saber dos prêmios, assim, nacionais, internacionais. A gente consegue divulgar o trabalho, ter um alcance bom. Então, esse é o lado positivo. Eu acho que aí entra um bom senso, né? E saber até onde utilizar. Com certeza. Também acho que as redes sociais, elas são muito importantes para a divulgação do trabalho da gente. Então, por exemplo, eu trabalho muito com o meu Instagram, né, onde várias professoras me chamam para ir nas escolas, vários secretários de cultura me chamam para participar de feiras de livros. Então, assim, eu acho que a pessoa vai conhecendo um pouco mais o teu trabalho, né? Então, tu vai aumentando o número de seguidores, já estou com 15 mil seguidores. Imagina. Então, assim, né, todos mais focados para a área, né, da educação, que é, né, quem realmente trabalha o livro infantil. Então, assim, isso faz gerar outras coisas. E claro que um prêmio sempre é bom, né, para tu poder mostrar também que o teu trabalho está validado também por uma instituição, né, por uma... que isso é importante também, muito importante para a gente. E o uso das tecnologias, eu acho, assim, muito importante a gente poder aproveitar. Por exemplo, eu tenho aqui nesse livro, o Passarinhar, ele é também, além do ABC de Aves Brasileiras, na última carta, ele tem um QR Code. E ele vai para uma audioteca. Então, eu criei uma audioteca, a Audioteca Tum Tum Tá, que é dentro de um canal, que a pessoa acessa gratuitamente todo o livro com audiodescrição. Então, a minha ideia é que outras pessoas também possam ter acesso aos livros, né? Mesmo que tu não adquira, que tu não compre os livros, mas que tu também possa ter acesso a essas pessoas que são cegas, que têm, né, dificuldade, baixa visão, também possam acessar os livros, né? Que a gente faz. Então, não é uma audioteca com fins lucrativos. Sim. Mas ela está lá. Então, se não fosse a tecnologia, se não fosse, né, esse canal, eu não poderia ter criado esse meio, né, de acessibilidade para chegar a essas pessoas. Então, acho muito importante que a gente saiba, assim, usar bem, né, escolher no que tu quer fazer
né? Para que tu tenha um diferencial ali também, né? Para que o teu livro chegue em outras pessoas também, né? Com certeza. Claro que o mercado é importante, fazer a venda e tudo, né? Porque a gente depende também disso, né? Ai, arrasou nas ferramentas pro bem. E eu queria saber da Elvira e também de vocês que estão aqui no estúdio com a gente, que a Elvira até comentou que pega notícias, informações, acontecimentos alheios e faz a sua própria arte. E vocês também, né, compartilham desse processo. Mas os poemas que vocês enviaram e que são vencedores, eles são poemas que abordam um tema muito sensível. Eu queria saber de vocês como é que é essa responsabilidade de abordar uma dor que muitas mulheres vivenciam. Como é que vocês trabalham com essa responsabilidade? Vamos começar com a Elvira. Então, é muito dentro daquilo que eu comentei, que a arte ela tem o poder de emocionar, ela tem o poder de encantar as pessoas. E isso aumenta a nossa responsabilidade enquanto pessoas que trabalham com a poesia, de transformar essa notícia em algo mais sensível, que o leitor se emocione, que o leitor, mesmo tendo uma realidade bem distinta, possa ver e se sentir empatia pelo poema que está lendo, né? Então, é exatamente isso. Essa é a ideia. É transformar notícias, fatos do cotidiano que permeiam a nossa realidade brasileira, e transformar isso numa linguagem que as pessoas se identifiquem, se emocionem, né? É isso. Bem, eu vou te responder com um verso. Gostei. Então, né? Dói em mim o roxo, mesmo que a pele não seja minha. Dói em mim o silêncio de tantas mulheres, mesmo que eu tenha voz. Por isso que escrevi assim. Sim. Bom, eu acho que é a questão de poder dar voz ao que precisa ser dito e tentar, de alguma forma, sensibilizar a pessoa que vai ler esse poema. Como é um tema muito delicado, eu quis tirar de coisas que eu senti quando eu também passei por um relacionamento assim, sabe? Então, poder, de alguma forma, sem dizer exatamente que era sobre aquilo, explicar como é importante a gente ver até onde vai, né, o feminicídio, como isso precisa ser parado. E, então, não usando especificamente a palavra, né, mas mostrando de alguma forma essa sensibilização para o leitor. Em nenhum dos poemas está a palavra feminicídio, explícito, né? Mas Bom. a gente consegue identificar em todos sobre o que é o tema, né? É isso mesmo. E acredita, Martina, que o nosso tempo já está acabando. Eu não acredito numa coisa dessas, Vicky. Pois é. Foi o que a Júlia me soprou aqui no ouvido. Infelizmente, o Pode Vir vai encerrando. E com certeza, eu sempre digo isso em todos os programas, mas é verdade. A gente poderia conversar por muitas coisas. Sim, a gente aqui tá, ó, só vê na mesa, a gente tá cheia de folha e metade das perguntas não foram riscadas. Pois é. Mas a gente quer agradecer muito a Carol, a Patrícia, a Elvira, que está aqui de forma online, pela participação. Muito obrigada. Vida longa a poesia de vocês. Parabéns pelo prêmio também. Obrigada. Obrigada. Foi um prazer, assim, conhecer um pouco mais da história por trás desses poemas e conversar sobre a escrita, a poesia, o que cada uma de vocês traz para o mundo. Então, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, foi ótimo. Eu agradeço muito e adorei receber esse prêmio. Muito obrigada. Adorei, gente. Adorei a oportunidade mesmo, a distância, estar aqui conversando com vocês, né? Foi ótimo.
Um beijo, Beijo. Elvira. E obrigada, Martina, pela tua parceria de Obrigada, sempre, Vicky. Martina. E claro, também quero agradecer a tua companhia, te convidar a assistir as outras entrevistas do Pode Vir Contar. Nós estamos no YouTube e no Spotify. E agora eu quero saber se a Ju vai vir aqui tirar a foto. Hoje vai ser uma estreante aqui na foto. Pode vir, Duda.